Queridos, bom dia, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Domingo, dia do Senhor, hoje 7 de dezembro, um dia muito especial. Aqui na Bolívia, onde nós estamos, é dia do pedestre. As pessoas aproveitam para sair, para passear com as suas famílias, é proibida a circulação de carros. Um dia muito especial. Um grande abraço, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Sou o missionário Samuel Silva, falando desde Bolívia. Queridos, você já se deu conta, você já fez a seguinte pergunta: por que na nossa cultura, hoje, essa cultura ocidental do século XXI, é tão comum falar de filhos legítimos e filhos ilegítimos? Principalmente de aventuras extramatrimoniais, onde o homem ou a mulher sai fora do casamento e consegue outros filhos, depois tem toda aquela questão de problema de herança, discussões, problemas de pagar pensão. Eu me lembro até num apartamento que nós morávamos na Bolívia, de que o senhor, o dono do apartamento, o pai, né, faleceu, e vieram filhos de vários lugares para dividir a herança de várias mulheres diferentes. Inclusive tivemos problema, até queria levar a gente na justiça para ser testemunha, para defender uns filhos em detrimento de outros. Tivemos muitos problemas com isso. Então essa questão de filhos legítimos, filhos ilegítimos, é preocupante. E lendo agora de manhã o texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 3, onde o cronista vai falar, 1 Crônicas 3, sobre os filhos de Davi. Eu vou ler para você aqui. Olha só, presta atenção. O versículo 1 ao versículo 3 diz assim: estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. Davi governou 7 anos sobre Hebrom. O primeiro reinado foi sobre Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã de Jezreel. Então você percebe que o cronista vai dar o nome do filho e vai dar o nome da mãe, no caso da esposa de Davi, né? A mãe desse rapaz. Primeiro, Aminon, filho de quem? De Ainoã. O segundo, Daniel, filho de Abigail de Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Macá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abitai, que é a quinta, né? A quinta esposa. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Então, 6 filhos de 6 mulheres diferentes. E é interessante que, deixa eu só fazer esse primeiro comentário aqui que me chamou a atenção. É interessante notar que essa lista aqui não significa que dessas 6 mulheres, Davi só teve 6 filhos. O cronista ele foi muito específico de nomear possivelmente somente os primogênitos. Então vamos supor que daqui de Abigail, de Carmelo, lembra de Abigail? A história de Davi, Abigail. De Abigail de Carmelo, vamos supor que Davi teve, não, o cronista não entra em detalhes, mas suponhamos que Davi teve 5 filhos de Abigail. Então o cronista só nomeou um, nesse caso aqui Daniel. Então, que seria o primogênito de cada um para destacar essa linhagem de sucessão real. O cronista está querendo dizer, olha, na lista de candidatos à sucessão do trono de Davi, dessas 6 mulheres, os 6 primogênitos são esses. Esses estão na lista. Se fosse hoje a política, né? Esses são os candidatos para a votação. Claro que não era uma democracia, era uma monarquia, né? Mas então o cronista está deixando em claro que são 6 primogênitos candidatos à monarquia, podemos dizer assim, com muito cuidado. Olha só que tem mais. Aqui são 6, tá? 6 mulheres, 6 filhos. Do versículo 4 em diante, diz outro detalhe. Aqui diz, são esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses, tá? E em Jerusalém. O versículo 5 diz assim, onde ele reinou 33 anos. Em Jerusalém ele reinou 33 anos, completando, claro, um reinado de Davi de 40 anos. Davi reinou 40 anos. 7 e meio em Hebrom e 33 em Jerusalém. Onde em Jerusalém nasceram os seguintes filhos. Olha em Jerusalém. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Olha os irmãos de Salomão aqui. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Lembra de Batseba? Sim, em Mateus, inclusive, capítulo 1, diz que da genealogia de Jesus, disse Davi, Salomão nasceu daquela que foi mulher de Urias. Então, nem fala esposa de Davi, aquela que foi mulher de Urias. Ficou a marca, né? Ficou a marca ali no caráter, a mancha da vida. Foi perdoado por Deus, a história é muito bonita. E aí, mas só que com Batseba ele teve 4 filhos. 4 filhos, tá? Então, 6 lá de Hebrom, mais 4 aqui são 10. Vamos lá. Só que o cronista dá mais detalhe.
No capítulo 3, versículo 6, o cronista, Primeiras Crônicas, o cronista escreve assim: Davi teve ainda mais 9 filhos, presta atenção, masculino, Ibar, Elizoá, Elpalete, os nomes difíceis, né? Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9 filhos. E o cronista no versículo 9 é muito específico, ele é muito detalhista, o cronista. Diz assim: todos esses foram filhos de Davi. Aí aqui tem uma vírgula, todos esses foram filhos de Davi. 19 filhos até aqui, 6 em Hebron, 4 de Betseba e 9 mais aqui. São 19. Por que ele diz que todos esses são filhos de Davi? E o cronista continua dizendo: além dos que teve com suas concubinas. Olha o detalhe, presta atenção. Davi teve muitos filhos e filhas, que não são mencionados aqui. Foram mencionados 19 da lista de possível sucessão real. Sabemos pela história que o sucessor de Davi foi Salomão, mas até então aqui o cronista está deixando em claro, está dando a crônica, está trazendo a lista dos filhos. Então, só entrou nessa lista os filhos legítimos, como possíveis sucessores do rei. É interessante porque os outros filhos que teve com as concubinas, pode ter sido 10, 15, 50, 100, não sabemos. Davi tinha muitas concubinas. Não igual seu filho Salomão, né? Tinha muitas concubinas. Então pode ser que Davi teve muitos outros filhos, mas o cronista não escreve que eles eram ilegítimos, de maneira clara, filhos ilegítimos, não. Simplesmente vai dizer que eles não entraram nessa lista de sucessão real. Não são parte. É triste notar isso, que muitos filhos ilegítimos, claro, poderia ter tido o apoio de Davi, talvez o apoio econômico, não sei, uma pensão, pagar pensão para eles, viviam no palácio, talvez, não sabemos, o cronista não dá muitos detalhes aqui. Então, o que chama a atenção agora é que Davi falhou. Davi se equivocou muito nessa parte. Teve muitas mulheres, muitos filhos. Alguém fala, mas é a cultura da época, tem muitos filhos para buscar a sucessão real. Os reis tinham muitos filhos, tinha mesmo para poder buscar a sucessão. Como morria muita gente, então os filhos que sobreviviam, talvez ia para a sucessão real. Isso é uma questão cultural aí, mas Davi falhou muito nessa parte, falhou. Só que o grande rei, o que veio da linhagem, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Mateus capítulo 1, Romanos capítulo 1 também vai falar que ele é da linhagem de Davi, o grande rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Davi superior, aquele que o paralítico na beira do caminho falava: Jesus, filho de Davi, o descendente do rei Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso rei soberano. É interessante porque agora João, presta atenção, João capítulo 1, versículo 12, esse texto de João é tão especial. João 1,12 diz que todos aqueles que receberam a Cristo, os que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para deixar algo claro. As pessoas falam, mas existe filhos de Deus legítimos e filhos ilegítimos. Outros dizem, não, existem cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Eu gosto muito da explicação do pastor Paul Washer. Ele disse que não existe cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Existem cristãos e não cristãos, filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Não tem filho legítimo e filho ilegítimo, cristão falso e cristão verdadeiro, não. Paul Washer, ele deixa muito claro esse término, que existe aqueles que são chamados cristãos e não cristãos. Inclusive os puritanos, os pregadores puritanos, eles deixavam muito claro na mensagem. Se você vai ver, provavelmente eu estou estudando os puritanos agora, o pastor Joel Beeke, que trata muito desse tema na sua literatura, o pastor Joel Beeke, ele fala que os puritanos faziam uma distinção muito clara. Não era discriminar, está discriminando, não. Era uma distinção muito clara entre cristãos e não cristãos. Você cristão que está aqui hoje, tal, você não cristão. Então fazia essa distinção. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia deixa claro que existem os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Só que João capítulo 1, versículo 12 diz que todos aqueles que são feitos, que recebem a Cristo, são chamados filhos de Deus.
Não é que eram filhos ilegítimos e agora são legítimos, não. Não eram filhos de Deus, mas agora em Cristo são feitos filhos de Deus. E é interessante notar que, se você vai ver aqui a carta, lá para Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, Colossenses deixa claro. Capítulo 1, versículo 13 disse: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Antes éramos filhos de Satanás, estávamos no império das trevas, dominado por Satanás. Só que Deus nos resgatou, fomos perdoados. O versículo 14 diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Deus nos resgata, nos redime, nos perdoa, nos tira do império das trevas e nos traz ao reino do seu Filho amado. Somos parte desse reino agora, somos filhos de Deus, filhos de Deus. E é interessante que agora em Cristo, Deus fez cada um dos seus escolhidos um rei, espiritualmente falando. Um rei. Aqui na história de Crônicas, os filhos são filhos ilegítimos, não são parte da sucessão real. Só que no reino de Cristo, espiritualmente falando, todos os escolhidos por Deus, todos os elegidos por Deus, aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, são perdoados, conforme João capítulo 1, versículo 12, são feitos filhos de Deus, então eles fazem parte do reino. Apocalipse capítulo 1, eu quero ler mais esses dois textos para que possamos terminar aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, vai dizer o seguinte, aqui, capítulo 1, versículo 6, e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, a ele sejam glória e poder para todos sempre, amém. Em Cristo agora nós somos parte desse reino, para que possamos nos sentar com Cristo em seu trono. Apocalipse 3, versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então agora em Cristo nós somos parte desse reino, somos filhos de Deus. Não existe a ilegítima legitimidade, não, já expliquei. Está claro para Davi. Somente aqueles que entrariam, para o cronista, somente aqueles que entrariam na sucessão real foram nomeados aqui. Mas muitos outros filhos que teve com as concubinas não foram nomeados. Era assim que acontecia, mas em Cristo, o verdadeiro Davi, o verdadeiro rei, todo aquele que crê nele e serve a ele, é feito filho de Deus, do reino das trevas para o reino da luz, e somos parte de um sacerdócio. E eu quero concluir com essas perguntas para você, essas duas perguntas. Você já é parte do reino do amado Hijo, do amado Filho Jesus Cristo? Você já é parte do reino de Deus? Você já crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Como você pode saber que você é parte desse reino, que você é filho de Deus? Filho de Deus. Talvez você venha de uma família complicada, talvez biologicamente falando, socialmente falando, da esfera social, da esfera biológica. Você teve problema de paternidade. Você talvez um filho que veio de um relacionamento extraconjugal, extramatrimonial, talvez um problema com os seus pais, os seus antepassados, um problema. Eu sou essa pessoa. Eu vim de um relacionamento com meus pais, que já dormem no Senhor, quando eles viviam no tempo da escuridão, no tempo das trevas, no tempo de pecado, na vida de pecado. Os meus pais tiveram relações assim que prejudicou a família e carregamos isso por anos. Foram perdoados por Deus, receberam a Cristo como seu Salvador, cometendo esse pecado no tempo da ignorância deles. E a minha família foi muito prejudicada por esse tema, muito prejudicada. Talvez você também venha de uma família assim, você foi prejudicado, você sente falta de uma paternidade, talvez você não conheceu seu pai, talvez você não conheceu sua mãe, talvez você foi criado com um padrasto, com uma madrasta, ou com os avós, devido a todo esse problema. Saiba que hoje, em Cristo Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor, você é filho de Deus, por meio de Cristo, e você faz parte de um reino. Talvez na esfera social e biológica você tenha esses conflitos, esses problemas, mas em Cristo, todos nós, hoje podemos ser filhos de Deus, filhos de Deus. Para Davi, teve muitos filhos, um problema sério, teve muitos conflitos. Tamar foi violada, Absalão morreu, Aminon, vários filhos sofreram prejuízos terríveis, Salomão veio logo depois também. Então você percebe que Davi falhou, mas o nosso Senhor, o verdadeiro Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nunca falha. Eu quero orar com você nessa manhã de domingo, pedindo a Deus que nos abençoe. E se você ainda não é cristão, você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador,
Entregue sua vida a Cristo, renda-se a Ele, entregue seu coração a Cristo e você será feito filho de Deus, você será chamado filho de Deus. Pai, te damos graças por essa palavra. Eu tenho no meu coração agora que pessoas que talvez estão nos ouvindo tenham um problema de paternidade, de maternidade, tenham problemas familiares, assim como eu tive um problema com meus pais também. Pai, graças porque o Senhor deu a oportunidade de meus pais receberem a Cristo, foram perdoados e hoje estão na tua glória. Senhor, graças porque hoje eu entendo esse conceito, esse entendimento e crio os meus filhos e a minha família de acordo com os teus princípios. Mas eu oro também por esse meu irmão, essa moça, esse jovem, essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra, para que talvez ela enfrente esse problema, ela saiba, ainda que os pais falharam, como Davi falhou, ainda que os nossos pais falharam, como Davi falhou, o Senhor nunca falha, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor não tem filhos ilegítimos. Todos aqueles que creem em Cristo são seus filhos amados, são seus filhos queridos. Que essa manhã seja uma manhã de salvação, de perdão, de restauração. Que aquele que não te conhece ainda, aquele que não é cristão, está vendo esse vídeo, possa receber o Senhor Jesus como seu Salvador, ser perdoado, ser abraçado, ser amado por ti, Senhor, ser resgatado das trevas para a luz. Que todos aqueles que estão vendo esse vídeo já são cristãos, são filhos teus, ó Pai, fortalece-nos, fortalece a cada um, para seguir cada dia com esse entendimento, com essa certeza, essa segurança da salvação, que reinaremos com Cristo como reis e sacerdotes, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Domingo de bênção. Um grande abraço desde Bolívia, missionário Samuel Silva. Eu li 1 Crônicas, capítulo 3. Um grande abraço. Deus abençoe.